Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos ver como utilizar o TensorFlow para implementar redes neurais artificiais. Bom, então vamos falar como treinar uma rede neural multilayer perceptron aqui nesse primeiro slide. Nós vamos falar como treinar uma rede neural multilayer perceptron com a API de alto nível do TensorFlow. Nós podemos fazer isso, criar uma rede neural multilayer perceptron e outros tipos também, outros tipos de redes, utilizando tanto a API de alto nível quanto a de baixo nível. Inicialmente nós vamos falar aqui da API, utilizar a API de alto nível, e em seguida, eu também mostro como utilizar a API de baixo nível. Então a maneira mais simples de treinar uma rede multilayer perceptron com o TensorFlow é utilizar a API de alto nível, disponibilizado pela TF-Learn, que é bastante semelhante às APIs da biblioteca do Scikit-Learn que nós usamos até agora. A classe DNN Classifier torna muito fácil o treinamento de uma rede neural profunda com qualquer número de camadas ocultas e com uma camada de saída softmax, usada para gerar probabilidades de classes estimadas. Então, esse DNN Classifier é muito semelhante ao MLP Classifier da Scikit-Learn. Você pode configurar várias camadas, vários números de neurônios por camada. Você pode mudar o tipo de função de ativação. Então é bem interessante. E aqui, como você está usando o TensorFlow, você pode ter a opção de rodar em uma GPU, caso vocês tenham GPU instalada e caso também a biblioteca do TensorFlow tenha sido instalada com suporte à GPU, claro. Então, por exemplo, o código que eu estou mostrando aqui abaixo, ele treina uma rede DNN. Então, esse DNN é de Deep Learning Neural Network. Então, é uma rede neural profunda. Então, para classificação com duas camadas ocultas. Então, como vocês podem ver aqui no exemplo abaixo, vocês configuram o número de camadas ocultas e o número de neurônios. Então, a primeira camada tem 300 neurônios e a segunda 100 neurônios. E uma camada de saída softmax, com 10 neurônios. Então, é bem simples, vocês importam o TensorFlow. Aqui vocês criam colunas com as features que vocês precisam para treinar. Aqui vocês instanciam um DNN Classifier e fazem, muito parecido com o que é feito com o Scikit-Learn, vocês treinam um modelo. Vocês conseguem também configurar o tamanho do batch e o número de passos. Então, se nós executarmos esse código anterior no conjunto de dados do MNIST, que é uma base de dados com imagem de dígitos escritos à mão, nós vamos obter um modelo que atinge 98,1% de precisão no conjunto. Então, só com essa rede neural simples aqui, essa deep, ela não é muito profunda, mas já tem duas camadas escondidas, você já consegue 98,1% de precisão nesse conjunto, no conjunto de testes dessa base de dados com imagem de dígitos. Então, usando Accuracy Score lá do módulo Metrics da Scikit-Learn, a gente pode imprimir o valor da precisão. Essa biblioteca TF-Learn, do TensorFlow, ela também oferece algumas funções que são úteis para avaliar os modelos. Então você tem o Evaluate, pega o valor, a matriz de entrada, os valores dos rótulos e vai te dar a precisão, o número de passos e o erro da função de perda ou função de custo, função de erro. Sobre os panos, essa classe DNN Classifier ela cria todas as camadas de nós com base na função de ativação ReLU. A função de ativação é retificadora. Nós podemos mudar isso configurando o hiperparâmetro activation_fn. Então, se vocês quiserem mudar o tipo de função de ativação, isso pode ser feito através desse hiperparâmetro. A camada de saída ela depende da função de ativação softmax. E a função de custo utilizada é da entropia cruzada.
Então, se vocês quiserem ter mais acesso, se quiserem brincar com esse exemplo e rodarem para vocês verem ele classificando as imagens da base de dados com essas imagens escritas à mão, vocês podem executar esse script aqui, esse notebook do Jupyter, que já está disponível lá no site num zip file. Então agora nós vamos utilizar a API de baixo nível para criar uma rede neural. Então se vocês quiserem ter mais controle sobre a arquitetura da rede neural, então vocês podem utilizar a API de baixo nível do TensorFlow. Então a seguir nós vamos criar o mesmo modelo que nós fizemos anteriormente, usando a API de baixo nível, e nós vamos implementar o código do gradiente descendente em mini-batch para treinar a rede neural para classificar essas imagens de dígitos escritos à mão. Então, nós vamos basicamente abrir esse DNN Classifier aqui e vamos implementar o que ele faz, basicamente. Então, o primeiro passo é a fase de construção, ou seja, a construção do grafo de computação. Então, lembrando lá da aula de TensorFlow, vocês devem lembrar que a primeira fase é a fase de construção, onde nós vamos definir o grafo de computação. Essa fase ela não executa nenhum cálculo, ela é apenas definição do grafo. O segundo passo é a fase de execução, na qual nós realmente executamos o grafo. Ele vai realizar alguns cálculos para treinar o modelo da rede neural. Então, falando aqui na fase de construção, inicialmente nós importamos a biblioteca TensorFlow e em seguida nós especificamos o número de entradas e saídas e definimos o número de nós ocultos de cada camada, que nem está feito aqui. Então, nós temos as entradas, cada imagem da base de dados MNIST, ela tem 28 por 28 pixels, então o número total de entradas é 28 vezes 28, ou seja, o número de features, o número de atributos é 28 vezes 28. O número de neurônios na primeira camada escondida, 300. O número de neurônios na segunda camada escondida, 100. E o número de neurônios na camada de saída, 10. Por quê? Porque nós temos 10 dígitos. Então, esse classificador aqui, utilizando rede neural, ele vai classificar as imagens de entrada em 10 possíveis classes. Por isso, 10 neurônios de saída na camada de saída. Então, em seguida, nós usamos os nós de placeholder para representar os dados de treinamento, ou seja, os atributos e saídas desejadas, ou seja, os rótulos. Então, vocês já devem estar familiarizados com essa nomenclatura aqui do placeholder, de como utilizá-lo. Criamos aqui um placeholder para entrada, para os atributos, e um placeholder para saída, um do tipo float 32, o outro do tipo int 64. O shape, o número de linhas é desconhecido, pode ser qualquer valor. O número de inputs nós já temos aqui, ou seja, o número de features. Damos o nome a esse nó de x, damos o nome do segundo nó de y, e aqui também nós deixamos como o shape none, significando que o y pode ter qualquer tamanho. Então, ainda na fase de construção, agora nós vamos criar a rede neural propriamente dita. Então, o nó de placeholder x ele vai atuar como uma camada de entrada. Durante a fase de execução, ele vai ser substituído por um mini-batch por vez. Então, a cada iteração do algoritmo, ele vai ler um mini-batch. Então, observe aqui que todos os exemplos em um mini-batch eles serão processados simultaneamente pela rede neural. Agora, em seguida, nós vamos criar duas camadas ocultas e a camada de saída também. As duas camadas ocultas, que são quase idênticas, elas diferem apenas pelas entradas às quais estão conectadas e pelo número de nós que contém. Então, a camada de saída também é muito semelhante às outras, mas, diferentemente delas, ela utiliza uma função de ativação softmax. Uma vez que em vez da função de ativação relu que foi utilizada nas outras camadas, nas camadas escondidas. Para facilitar, nós vamos criar uma função chamada neuron layer,
que nós vamos usar para criar uma camada por vez. Então, nós vamos usar essa camada Neuron Layer para poder criar de forma sistemática as camadas. Então, vai ser necessário alguns parâmetros para especificar as entradas. Então, o número de nós, a função de ativação e o nome da camada. Então, o trecho dessa função, a Neuron Layer, é mostrado ao lado. Então, vocês têm aqui o X, né, os atributos, o número de neurônios, o nome da camada e o tipo da função de ativação. Então, nós criamos aqui um escopo de nome. Então, esse nome que nós passamos aqui na definição, quando nós chamamos a função. Número de entradas. Aqui, nós inicializamos com uma distribuição normal truncada. Vocês podem acessar o help na internet, só procurarem por Truncated Normal para entender o que ele faz aqui. É bem simples, ele trunca os valores para que não tenha valores muito fora, porque é uma distribuição gaussiana. Então aqui ele usa o desvio padrão, calculado baseado no número de entradas. Temos aqui uma variável, um nó do tipo variável, que é o nó dos pesos, a matriz de peso, o bias e o valor de z, que é o valor das entradas versus os pesos, mais o bias. E aqui vocês veem que, dependendo do tipo de ativação, se for igual a ReLU, por padrão nós não definimos nenhum, então é none. Então seria uma função que nós chamamos de função de ativação linear, ou seja, o valor que entra é igual ao valor que sai. No caso, se vocês definirem ReLU, ele vai aplicar a função de ativação ReLU ao valor z. Então, ainda na fase de construção, nós vamos analisar o código anterior linha por linha. O que eu acabei de falar aqui rapidamente, eu escrevi aqui para vocês tentarem entender melhor. Então, primeiro, nós criamos um escopo de nome usando o nome da camada. Então, o nome da camada é passado na função. Vocês, quando quiserem criar uma nova camada, vocês dão um nome para aquela camada. Esse escopo conterá todos os nós de computação dessa camada. Então, esse nome de escopo é para facilitar a visualização lá no TensorBoard do grafo, desse grafo de computação. Se vocês passarem um nome e criarem um escopo de nomes, fica mais fácil de criar um desenho do grafo. Então, fica mais fácil de entender o grafo que vocês criaram. Em seguida, nós obtemos o número de entradas através da segunda dimensão da matriz de entrada, sendo a primeira dimensão o número de exemplos, conforme nós já tínhamos falado. As próximas três linhas, elas criam uma variável W, que vai manter a matriz de pesos. Então, ela será um tensor 2D, ou seja, de duas dimensões, uma matriz, contendo todos os pesos de conexão entre cada entrada e cada nó. A matriz W ela é inicializada aleatoriamente usando-se uma distribuição gaussiana normal truncada, conforme eu tinha dito anteriormente, com desvio padrão igual a 2 dividido por raiz quadrada do número de entradas. Então, conforme nós vimos anteriormente, essas três linhas aqui, eu defino o desvio padrão, inicializo os pesos utilizando a normal truncada e crio uma nova variável com a inicialização que eu criei anteriormente. A próxima linha cria uma variável B para armazenar os valores de bias, inicializada como 0 com um parâmetro de bias por neurônio. Então, a B cria uma variável, um nó do tipo variável, com valores inicializados com 0 e com o name, o nome desse nó como biases. Em seguida, nós criamos um subgrafo para calcular a função, a equação z igual a x vezes w mais b. Então, essa implementação vetorizada calcula eficientemente as somas ponderadas das entradas mais o termo de bias para cada neurônio da camada, para todos os exemplos do minibatch em apenas uma iteração. Então, ele faz isso de forma bem eficiente. Ele faz esse cálculo dessa implementação vetorizada, faz com que o cálculo seja feito eficientemente para todos os exemplos do minibatch em apenas uma iteração. E, finalmente, se o parâmetro que especifica a função de ativação, que nem nós vimos anteriormente, estiver definido como ReLU, o código retorna o valor de ReLU de Z. Então,
quando ele calcula o valor de z aqui, ele retorna ReLU do valor z, ou seja, o máximo entre 0 e o valor de z, ou então, se não tiver sido definido nada como no parâmetro do tipo de função de ativação lá na chamada da função, simplesmente vou retornar do valor de z, que é a função de ativação linear. Então, agora nós vamos usar a função Neural Layer para criar a rede neural. A primeira camada oculta, ela vai receber como entrada o valor de x. A segunda recebe a saída da primeira camada. Então, como todas estão conectadas, né? A segunda recebe como a saída da primeira como entrada. E, finalmente, a camada de saída recebe a saída da segunda camada como entrada. Então, aqui nós criamos novamente um outro escopo de nome chamado DNN. Então, nós temos aqui 3 camadas, uma camada escondida, a segunda camada escondida e a camada de saída. A primeira camada com ativação ReLU, a segunda com ativação ReLU e a terceira não especificamos o tipo de ativação, porque nós queremos uma função de ativação feita posteriormente. Nós vamos definir essa função de ativação da saída posteriormente. Então, observe aqui que o logits, que é a saída da última camada, é a saída da rede neural antes de passar pela função de ativação softmax. Por algumas razões de otimização, nós vamos tratar o cálculo do softmax posteriormente. Então, ainda na fase de construção, agora que nós já temos o modelo da rede neural pronto, o que nós precisamos fazer agora é definir a função de custo que nós vamos usar para treinar essa rede neural. Então, nós vamos usar a medida de entropia cruzada como função de custo. O TensorFlow ele fornece várias funções para calcular a entropia cruzada. Mas, no caso aqui, nós usaremos a função Sparse Softmax Cross Entropy with Logits, que ela é equivalente a aplicar a função de ativação softmax e depois computar a entropia cruzada. Então, ela já faz isso de forma eficiente. Ela aplica a função de ativação e computa a entropia cruzada já. Então, ela é mais eficiente e cuida de casos como quando os valores de logits são iguais a 0. Então, ela já cuida desses casos aí, desses corner cases. Essa função, ela calcula a entropia cruzada com base nos logits, ou seja, a saída da rede neural antes de passar pela função de ativação softmax, e ela espera rótulos na forma de números inteiros que variam de 0 ao número total de classes menos 1. Então, como nós temos 10 dígitos, então seria de 0 a 9. Então, isso aí, após a execução desse código, ele vai nos dar um tensor de uma dimensão, 1D, contendo a entropia cruzada para cada exemplo. Então, em seguida, nós podemos usar a função reduce_min do TensorFlow para calcular a entropia cruzada média sobre todos os exemplos. Então, nas notas, abaixo desse slide, eu deixei uma referência para vocês entenderem como funciona, como é calculada a entropia cruzada. Então, vocês quiserem entender melhor, vocês podem acessar, ou vocês podem também acessar o help do TensorFlow. Então, se vocês procurarem por essa função Sparse Softmax Cross Entropy with Logits, vocês vão encontrar lá uma explicação também de como ela faz esse cálculo baseado na entropia cruzada. Bom, ainda aqui na fase de construção, então agora nós temos o modelo de rede neural e a função de custo. Então, em sequência, nós fizemos, como nós fizemos anteriormente, nós precisamos definir um otimizador que vai ajustar os pesos do modelo para minimizar a função de custo. Então, como nós fizemos anteriormente, nós definimos aqui uma taxa de aprendizado, no caso 0,01, criamos um novo nome de escopo chamado de treinamento. Nós definimos aqui o otimizador, que é o gradiente descendente, do tipo do gradiente descendente, e aqui nós dizemos para que esse otimizador minimize a função de custo, loss. Então, esse é a operação de treinamento. Então, o último passo na fase de construção é especificar
como avaliar o modelo. Nós vamos usar a precisão como medida de desempenho. Então, primeiro, para cada exemplo de entrada, nós determinamos se a previsão da rede neural está correta, verificando se o logit do valor mais alto corresponde ou não à classe correta. Então, nós vamos verificar isso com o intop k. Então, se vocês usarem essa função, ele vai retornar o valor mais alto correspondente ao logit. Então, ele pega o maior valor do logit. Para isso, nós vamos usar, como eu disse, a intopk, a função intopk do TensorFlow, que retorna um vetor, um tensor de uma dimensão, com valores booleanos. Em seguida, nós convertemos esses valores booleanos em floats e calculamos a média. Isso vai nos dar a precisão geral desse modelo de rede neural. Então, novamente, para facilitar a visualização no TensorBoard do grafo de computação, nós criamos um novo nome de escopo chamado eval, de evaluation. Usamos a função intopk com os logits, passamos o valor desejado aqui e com essa resposta nós calculamos o valor da precisão. Então, finalmente, como de praxe, como nós já fizemos, criamos um nó para inicializar todas as variáveis e um nó do tipo saver para salvar os parâmetros do modelo treinado em disco. Então, nós criamos aqui um init, um nó do tipo init, um nó do tipo global variables initializer para inicializar todas as variáveis e um nó do tipo saver para salvarmos os parâmetros do modelo. Agora, nós entramos na fase de execução dessa rede neural. Então, primeiro nós vamos carregar a base de dados MNIST usando a função disponibilizada pelo TensorFlow. Então, é uma função disponibilizada que se chama tf.queries.datasets.mnist.loaddata. Na sequência, esses dados são redimensionados e escalonados entre 0 e 1. Então, essas 4 linhas seguintes aqui, elas fazem o redimensionamento e escalonamento dos valores. Porque nós precisamos fazer com que os dados de entrada agora sejam um vetor e não mais uma figura, uma imagem de 28 por 28 pixels. Então, nós fazemos um reshape aqui para que ela não mais tenha 28 por 28, ou seja uma matriz de 28 linhas por 28 colunas. E dividimos pelo valor máximo, 255. Com isso, nós temos agora valores variando entre 0 e 1. Na sequência, nós definimos o número de épocas que nós queremos executar e o tamanho dos mini-batches. Então, 400 épocas e um mini-batch tamanho 50. Em seguida, nós já podemos treinar o modelo. Então, nós criamos uma seção, inicializamos todas as variáveis e temos aqui um loop que vai fazer o laço das épocas e um segundo loop para termos acesso aos batches. Então, existe lá no exemplo, vocês vão encontrar, tem a implementação dessa shuffle batch, que na verdade é uma função que embaralha e retorna o batch, ou seja, o mini batch que vai ser usado nessa iteração do algoritmo para treinar. Então, na sequência, nós coletamos aqui o próximo mini batch, que vai ser carregado nessas duas variáveis, xbatch e ybatch. Executamos a operação de treinamento, passamos um feed dict com o xbatch e o ybatch. Então, fazemos isso aqui para esse loop. Quando esse loop termina, nós calculamos a precisão com o treinamento, com a base de treinamento, e a precisão com a base de testes. No exemplo lá, no arquivo, no notebook de exemplo, vocês vão entender isso aqui certinho, como que foi dividido aqui a base de dados. E imprimimos a cada época, o número da época, a precisão de treinamento e a precisão de teste. E, ao final, nós salvamos aqui o modelo. Então, esse código ele abre uma seção, só revendo o que eu acabei de dizer.
ele abre uma seção do TensorFlow e executa o nó init, que por sua vez inicializa todas as variáveis. Em seguida, o ciclo de treinamento principal é executado e, em cada época, o código itera através de vários mini-batches que correspondem ao tamanho do conjunto de treinamento. Cada mini-batch é lido pela função shuffleBatch e, em seguida, o código simplesmente executa a operação de treinamento utilizando os exemplos e rótulos do mini-batch corrente. Em seguida, ao final de cada época, o código avalia o modelo com o último mini-batch utilizado e com o conjunto de validação e imprime o resultado. E, finalmente, os parâmetros do modelo são salvos em disco. Então, com isso, nós terminamos aqui o treinamento e os parâmetros do modelo são salvos em disco. Então, pessoal, um errinho aqui, eu acabei de perceber, é que essa linha aqui ela não existe, ela tem que ser retirada daqui porque nós já lemos o mini-batch com a função shuffleBatch. Isso aqui é porque eu tive que mudar o código, porque o TensorFlow ele já deprecou esse método nextBatch aqui. Então, anteriormente, numa outra versão do TensorFlow, ele aceitava que você criasse um dataset, um tipo dataset do TensorFlow, e esse tipo dataset já fazia praticamente tudo. Você só definia o tamanho do mini-batch e quando você chamava a função nextBatch com o tamanho, ele já te retornava o x e o y. Só que isso foi deprecado e eu tive que criar essa função shuffleBatch aqui para fazer isso. Porque aparentemente não existe mais esse nextBatch. Então, essa linha aqui pode ser removida. Eu acabei de remover da apresentação e no Handouts não vai aparecer mais. Já no exemplo, no notebook de exemplo, ela já não consta lá. Ela já não estava lá desde o começo. Então, prosseguindo. Então, agora nós vamos usar um modelo treinado. Então, agora com a rede neural está treinada, como ela já foi treinada, nós podemos usá-la para fazer previsões. Então, usando os valores dos parâmetros que nós armazenamos. Então, para fazer isso, nós vamos reutilizar o código da fase de construção, mas alteramos a fase de execução da seguinte maneira. Então, nós abrimos uma seção, usamos o save or restore para reutilizar os valores para ele repopular e recriar a rede neural, para criar a mesma rede neural e repopular, ou seja, escrever os pesos, os parâmetros com os valores que nós encontramos durante o treinamento. E aqui nós podemos colocar algumas imagens de teste para fazer o cálculo. Então, e com isso nós calculamos o logit, avaliamos o logits, aquela operação, aquele nó de logits, temos o retorno de um valor z, e a partir desse z nós pegamos o argumento que maximiza e este é o valor que foi classificado, ou seja, esse é o valor que aquela imagem de entrada aqui, que nós entramos com algumas novas imagens escalonadas com valores variando entre 0 e 1. Então aqui é a predição, ou seja, baseado na entrada, em qual classe foi classificada aquela imagem. Então, inicialmente nós carregamos os parâmetros do modelo armazenado em disco, então nós fazemos isso com o restore. Em seguida, nós carregamos algumas novas imagens para serem classificadas, então imagens diferentes daquelas que foram usadas durante o treinamento. Aqui seria uma base de dados de teste. E finalmente o código avalia o nó logits e prevê a classe de maior probabilidade. Para isso, basta escolher a classe que tem maior valor de logística, usando a função argmax. Então, esse exemplo aqui, completo, pode ser encontrado nesse arquivo, que já se encontra lá nos exemplos, no zip file de exemplos. Ele já está correto, ele não tem aquele problema da leitura dos batches. Então, vocês não vão encontrar esse problema mais nesse exemplo. Então, agora, vamos falar um pouquinho aqui do ajuste fino dos hiperparâmetros de uma rede neural. Então, a flexibilidade das redes neurais também é uma das suas principais desvantagens. Existem muitos hiperparâmetros para se ajustar. Então, você tem várias coisas como tem essa grande flexibilidade,
ela se torna uma grande desvantagem das redes neurais. Então, nós podemos não apenas usar qualquer tipo de topologia de rede imaginável. Então, se vocês tiverem uma ideia, vocês podem montar essa topologia. Por exemplo, com os neurônios são interconectados, nós podemos bolar essa topologia de qualquer forma que nós imaginarmos. Mas também podemos alterar o número de camadas, o número de neurônios por camada, o tipo de função de ativação a ser usada em cada camada, a lógica de inicialização dos pesos e muito mais. Então, vejam que são muitos hiperparâmetros que precisam ser ajustados. Então, sendo assim, como que nós saberíamos qual combinação de hiperparâmetros é a melhor para dada tarefa? Então, isso seria bem complexo de encontrar e aqui a gente vai falar algumas coisas de como ajustar esses hiperparâmetros. Então, nós poderíamos, por exemplo, usar o Grid Search para validação com a validação cruzada para encontrar os hiperparâmetros ótimos. Mas como existem muitos hiperparâmetros para ajustar e como treinar uma rede neural com um grande conjunto de dados leva muito tempo, nós poderíamos explorar apenas uma pequena parte do espaço de hiperparâmetros em um período de tempo razoável. Porque imagine testar todos aqueles hiperparâmetros que eu comentei anteriormente com o Grid Search. Então ele vai criar combinações com todos os tipos de parâmetros que você passar para ele e isso pode levar muito tempo. Uma outra abordagem seria utilizar a pesquisa aleatória. Uma outra opção seria usar a ferramenta como Oscar, que implementa algoritmos mais complexos para ajudar a encontrar rapidamente um bom conjunto de hiperparâmetros. Então eu deixei nas notas abaixo aqui desse slide algumas referências para vocês entenderem como é feita a pesquisa aleatória e um link para a ferramenta Oscar e lá vocês podem encontrar exemplos de como utilizar para encontrar um bom conjunto de hiperparâmetros. Ajuda a ter uma ideia de quais valores são razoáveis para alguns hiperparâmetros para que nós possamos restringir o espaço de pesquisa. Então, para muitos problemas, nesse slide aqui nós vamos falar do número de camadas ocultas. Então, uma ideia de como começar com o número de camadas. Então, para muitos problemas, nós podemos começar com apenas uma única camada oculta e mesmo assim obteremos resultados razoáveis. Então, na verdade, foi demonstrado por alguns pesquisadores, em alguns artigos, que uma rede neural multilayer percept com apenas uma única camada oculta pode modelar até as funções mais complexas, desde que a rede possua neurônios suficientes. A gente já comentou isso nas referências da aula passada. Vocês podem encontrar um livro e alguns artigos que demonstram matematicamente como uma rede neural consegue modelar essas funções. Por um longo tempo, esses fatos convenceram os pesquisadores de que não havia necessidade de se investigar redes neurais mais profundas. Então, por isso que demorou muito tempo para os pesquisadores começarem a utilizar e pensar em redes neurais profundas, ou seja, com mais camadas, porque até então se pensava que uma rede neural multilayer percept com uma única camada já era o suficiente. Porém, eles ignoravam o fato de que as redes profundas elas podem modelar funções complexas usando muito menos neurônios do que as redes rasas. Nós chamamos de redes rasas essas redes que têm apenas uma única camada, tornando essas redes neurais profundas muito mais rápidas para se treinar. Então, esse é um fato importante que eles ignoravam, é que uma rede com mais camadas, ela se torna mais rápida, porque ela precisa de menos neurônios. Então, além disso, essas redes profundas elas tiram proveito da estrutura hierárquica presente nos dados do mundo real. Então, camadas ocultas mais próximas à entrada, elas modelam estruturas de baixo nível. Por exemplo, segmentos de linha, de várias formas e orientações. Agora, as camadas ocultas intermediárias, elas combinam essas estruturas de baixo nível para poder modelar estruturas de nível intermediário. Por exemplo, quadrados e círculos. E as camadas ocultas mais próximas da saída, juntamente com a camada de saída, elas combinam essas estruturas intermediárias para modelar estruturas de alto nível. Então, por exemplo, faces. Então, aqui o que eu acabei de dizer é que a rede, cada uma das camadas, ela vai tentar extrair características dos dados que vocês estão usando para treinar a rede e as camadas mais próximas à entrada, elas tentam
elas tentam aprender características bem simples. Já as camadas intermediárias, elas juntam essas características simples para obter algumas coisas mais complexas. Então, aqui no exemplo, a gente disse que elas criam segmentos de linha, de várias formas e orientações. As camadas intermediárias juntam essas linhas e conseguem fazer quadrados, círculos e outras formas geométricas. Já as camadas de saída, elas têm elas conseguem extrair altas informações, ou seja, informações bem complexas dos dados usando essas características anteriores. Então, essas camadas de saída, por exemplo, elas conseguem juntar esses quadrados, círculos e outras formas e, por exemplo, reconhecer uma face. Então, essa arquitetura hierárquica, ela não apenas ajuda as redes profundas a convergirem mais rapidamente para uma boa solução, mas como também melhora a capacidade de generalização para novos conjuntos de dados. Dessa forma, uma rede neural, ela não precisa aprender do zero todas as estruturas de baixo nível que ocorram nos dados do mundo real. Ela pode reutilizar os pesos de camadas mais baixas, a qual já aprenderam as estruturas de baixo nível, e ela vai precisar apenas aprender, ou seja, treinar o restante das camadas, apenas as estruturas de alto nível. Então, se você tem uma rede neural treinada para uma base de dados X e você tem um outro problema, que o seu novo problema, você tem dados que são parecidos, que sejam parecidos com aquela rede neural já treinada, a ideia aqui é que você poderia apenas treinar as camadas mais próximas à saída e reutilizar todos os pesos das camadas mais próximas às entradas, porque, em teoria, essas camadas seriam iguais, ou seja, as características que essas camadas mais próximas às entradas, elas conseguiram extrair essas informações, essas características, elas conseguiram aprender dos dados. Como esses dados são parecidos, ou seja, como os problemas são parecidos, essas características estariam presentes nas duas bases de dados e vocês não precisariam que a sua rede treinasse novamente essa parte, aprendesse essa parte novamente. Precisaria apenas aprender coisas mais complexas que estariam relacionadas com as camadas mais próximas da saída. Então, em resumo, para muitos problemas, nós podemos começar com apenas uma ou duas camadas ocultas e com isso nós já vamos obter bons resultados. Para problemas mais complexos, nós podemos aumentar gradualmente o número de camadas ocultas até que a rede comece a sobreajustar demais ao conjunto de treinamento. Então, é isso que vocês podem fazer, começar com poucas camadas e irem aumentando até que comece a sobreajustar. Mas, entretanto, vocês raramente precisarão treinar essas redes do zero. É muito mais comum reutilizar partes da rede treinada, como eu já disse, que executa uma tarefa semelhante. O treinamento será muito mais rápido e exigirá muito menos dados. Então, aqui é basicamente o que eu acabei de dizer. Raramente você vai precisar treinar do zero, porque é muito mais fácil reutilizar partes dessa rede, de uma rede pré-treinada, que já executa uma tarefa semelhante. Então, se você tem uma outra rede que já foi treinada por uma tarefa semelhante, como eu disse, você pode descartar os pesos, ou seja, as últimas camadas, as camadas mais próximas da saída, para retreinar com essa nova base de dados para essa nova tarefa e reutilizar os pesos das camadas mais próximas da entrada, e com isso a convergência vai ser muito mais rápida e vocês vão precisar de muito menos dados de treinamento. Tem essa outra questão importante também. Obviamente, o número até aqui eu falei sobre o número de camadas, agora eu falo sobre o número de neurônios por camada. Então, obviamente, o número de neurônios nas camadas de entrada e saída, esse número já é determinado pelo tipo de entrada e o tipo de saída que uma determinada tarefa exige. Então, como no exemplo que nós vimos, nós temos lá que as imagens têm 28 por 28 pixels e a saída são uma das classes de 0 a 9. Então, isso já é determinado. Agora, as camadas ocultas, quanto a elas, a gente sabe que uma prática comum é dimensioná-las para formar um funil. Então, cada vez menos neurônios em cada camada. A lógica por trás disso é que muitas estruturas de baixo nível podem se unir a um número muito menor de estruturas de alto nível. Então, é basicamente por isso que, quando vocês veem uma rede neural, vocês veem que ela tem um formato de funil. As primeiras camadas têm bastante neurônios, já as últimas têm poucos neurônios. Assim como
no número de camadas, nós podemos tentar aumentar gradualmente o número de neurônios, até que a rede comece a sobreajustar. Então, é a mesma forma que nós fizemos anteriormente com o número de camadas, nós podemos fazer aqui com o número de neurônios. Então, em geral, nós vamos obter mais retorno aumentando o número de camadas do que o número de neurônios por camada. Isso é algo que a gente aprende só testando e vendo. Então, normalmente, quando nós aumentamos o número de camadas, o retorno, ou seja, o erro, né, no final daquele modelo treinado, é menor. Nós conseguimos ter um erro menor e uma convergência mais rápida, aumentando o número de camadas do que aumentando o número de neurônios. Uma abordagem mais simples é escolher um modelo com mais camadas e neurônios do que se realmente precisa, e em seguida usar o early stop para se evitar que a rede sobreajuste. Então, essa é uma outra abordagem também, é tentar colocar mais camadas e mais neurônios do que aquela tarefa necessita e usar o early stop para parar, fazer com que a rede pare e não sobreajuste. Agora eu falo aqui rapidamente sobre as funções de ativação, o ajuste fino, né, desse parâmetro, o hiperparâmetro funções de ativação. Então, na maioria dos casos, nós podemos usar a função de ativação ReLU nas camadas ocultas. Então, vocês vão ver que muitas das redes neurais aí implementadas por pesquisadores e praticantes de rede neural, eles usam ReLU nas camadas ocultas. A função ReLU, ela é um pouco mais rápida de se calcular do que as outras funções de ativação. Então, esse é um dos motivos também que ela, pelo qual ela é usada, que ela é mais rápida de calcular, de te dar o resultado. Além disso, a probabilidade do gradiente descendente ficar preso em platôs, nós já vimos lá atrás, quando nós começamos a falar de gradiente descendente, então, dele ficar preso no platô é menor, graças ao fato de que a função ReLU não saturar para valores de entradas grandes, ou que é o oposto das funções de ativação logística ou tangente hiperbólica, que sempre saturam com o valor 1. A função de ativação softmax, aqui só uma dica, né? A função de ativação softmax, ela é geralmente uma boa opção para camadas saírem em tarefas de classificação, ou seja, quando as classes são mutuamente exclusivas, ou seja, quando um exemplo pertence somente a uma classe. E para tarefas de regressão, nós podemos simplesmente usar nenhuma função de ativação, que é também chamada de função de ativação identidade ou linear. Bom, com isso nós completamos aqui sobre como utilizar o TensorFlow para criar redes neurais. E tenho aqui alguns avisos. Então, o material todo já se encontra disponível no site, vocês já podem baixá-lo. A lista número 12 já está disponível no site e ela pode ser entregue até o dia 30/6, não mais que isso. Não vou receber as listas, até porque eu preciso entregar as notas no dia 3/7, então eu preciso até no dia 30. Todas as listas, exceto a lista de número 12, devem ser entregues até o dia 23, conforme nós já havíamos combinado, pessoal. Então, até a lista 12, eu só vou aceitar até o dia 23. Apenas a lista 12 eu aceitarei até o dia 30. A prova, eu vou disponibilizar ela até amanhã, domingo, dia 21/6, e ela deve ser entregue até a meia-noite do dia 25/6. Os exercícios de todas as listas eu também disponibilizei no site para vocês consultarem, para ajudar aí. E todo o material que for entregue fora do prazo vai ser penalizado. Eu preciso entregar as notas, então eu não posso abrir mais, estender mais esse prazo. Então a prova, vocês têm que entregar até a meia-noite do dia 25/6, na quinta-feira, próxima quinta-feira. Caso contrário, eu não vou recebê-la mais. E as listas também, por favor, atentem às datas. A lista número 12 até o dia 30 e todas as listas, ou seja, até a lista número 11 até o dia 23. Então é isso, pessoal. Muito obrigado novamente e vamos nos falando. Qualquer dúvida, me manda e-mail ou me chame pelo Skype. Muito obrigado e abraço. Até mais.